Olá, eu sou Inise Vidigal, repórter do portal liberal.com, e nós vamos conversar agora com a secretária estadual de Cultura do Pará, Úrsula Vidal. Tudo bem, Úrsula? Olá, Inise, um grande prazer conversar contigo, com todos e todas que nos acompanham aqui pelo portal do liberal.com. Obrigada, é um prazer falar contigo também. Bom, eu queria saber, primeiro, o que nós vamos ter de incentivo para 2022? A gente tem uma pandemia que ainda não acabou, a Lei Aldir Blanc, que tirou muitos artistas e prestadores de serviço da área cultural do sufoco, né? Ela vai acabar agora no dia 31 de dezembro. E a gente tem uma conversa sobre uma outra lei de incentivo chamada Paulo Gustavo. Eu queria saber contigo nesse sentido, o que a gente tem de perspectiva? Essa lei tende a vigorar ou não, passar no Congresso? Qual a diferença dela em relação à Lei Aldir Blanc? Enise, nós temos duas leis que têm um imenso potencial de irrigar recursos da forma como a Lei Aldir Blanc fez. Uma é a Paulo Gustavo, mas a Paulo Gustavo ela continua sendo uma lei emergencial, porque ela tem uma fonte de recursos muito específica, que é o superávit do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial Audiovisual. Nós estamos falando na Lei Aldir Blanc, nós tivemos 128 milhões que foram descentralizados, né, repassados ao Pará. No caso da Lei Paulo Gustavo, serão 164 milhões. Porém, com uma diferença, que a maior parte desse recurso, cerca de 2 bilhões e 800 milhões de reais, vem do Fundo Setorial Audiovisual. Isso significa que os editais eles precisarão contemplar as exigências do FSA. Portanto, a maioria dos projetos precisará ser projetos com a linguagem do audiovisual. Isso significa que a gente não pode fazer projetos ligados à dança, ao teatro? Não, pelo contrário. Pode ser dança, pode ser teatro, pode ser cultura alimentar, pode ser cultura popular, artes visuais, mas a ferramenta, né, o produto final precisa ser um produto audiovisual, por conta das exigências do FSA. Tanto a Lei Paulo Gustavo quanto a Lei Aldir Blanc II estão para ser votadas, já estão aprovadas, a urgência está aprovada na Câmara dos Deputados. A questão é que a Lei Paulo Gustavo está mais adiantada, ela é de iniciativa do Senado, ela já foi aprovada no Senado com ampla maioria, somente 5 votos contra e mais de 60 votos favoráveis. Quando ela vem do Senado, ela vem com mais musculatura, então é difícil, por exemplo, não passar na Câmara. Então, já há uma forte articulação para que ela seja aprovada na Câmara, com a retomada das atividades parlamentares em 2022. Então, nós teríamos imediatamente um repasse desses 164 milhões, que serão realmente será um volume de recursos extremamente expressivo. Nós estamos com uma cena cultural muito madura, que já está azeitadinha para elaborar projetos, os municípios, inclusive, se profissionalizaram dentro das suas estruturas para elaborar editais, fazer o acompanhamento dos editais. Então, assim, vai ser muito mais simples. A gente está com essa máquina de fazer girar esse volume expressivo de recursos muito mais azeitada. E nós temos hoje a plataforma Mais Brasil funcionando como uma espécie de repasse fundo a fundo, como acontece na educação, como acontece na saúde. Então, digamos que o terreno já está arado para a gente receber mais essa semeadura e, com esse plantio, fazemos uma excepcional colheita, como nós fizemos, foi extraordinário o que aconteceu a partir da Lei Aldir Blanc. E a Lei Aldir Blanc II é a efetivação dessa política pública permanente. Então, você não terá uma excepcionalidade para repasse de recursos, como uma situação emergencial. Todos os anos nós teremos um volume de recursos sendo repassado aos estados e municípios dentro dessa metodologia, dessa mecânica de descentralização e de reconhecimento das manifestações e expressões culturais na sua diversidade, que isso é muito bonito, né? Esse foi um legado que a Lei Aldir Blanc nos deixou. Nós somos diversos, o Brasil tem realidades culturais muito diferentes, pulsos e articulações culturais por meio de coletivos muito específicas de cada território urbano, de cada território rural, das comunidades e povos tradicionais. Então, a gente vai continuar fazendo essa roda girar. Só voltando aqui, você mencionou 128 milhões da Lei Aldir Blanc. Você estava se referindo ao que foi executado em 2020 no Pará? Exatamente. 20 e 21, né? Já está 2021?
Isso, porque é o seguinte, ela foi repassada e o repasse do recurso aconteceu ao longo, foi até o 2020, para os editais diretos da Secult e para as entidades parceiras que geraram editais junto conosco. Mas ao longo de 2021 é que esses projetos foram sendo executados, entendeu? A gente ainda não sabe quanto deve vir pela lei Aldir Blanc na Dois. segunda versão, né? Não, mas a gente parte desse mesmo patamar, né, Inês? Nós partimos dos 3 bilhões. Se vai aumentar, se vai haver uma contraproposta, a gente vai ver como é que o Congresso Nacional, na verdade, vai tratar essa temática. E o que a gente quer é que esse valor cresça, né? Com relação a essa primeira edição da Lei Aldir Blanc, foi possível contemplar quantos projetos culturais? Você tem esses números? Olha, nós temos os valores que foram repassados ao Estado, que foram cerca de 74 milhões, porque nós tivemos o valor que foi repassado diretamente e o dos municípios que não apresentaram o seu plano, e nós tivemos aí mais de 3 mil projetos contemplados, né, nos cerca de 16 editais que nós geramos. E o que a gente tem previsto para 2022 em termos de editais? Bom, hoje a gente vai retomar agora no ano de 2022 o Pré-Amar de Cultura e Arte. A primeira experiência do edital Pré-Amar, ela foi feita com R$1 milhão, um valor de R$1 milhão. Depois nós passamos, em 2020, para R$3 milhões. Em 2021, nós ficamos girando o recurso da Lei Aldir Blanc, porque nós precisávamos, inclusive, que as pessoas apresentassem os projetos. Agora, em 2022, o governador Helder já nos autorizou a fazermos um edital Pré-Amar de Cultura e Arte de R$5 milhões. Ou seja, nós passamos de 1 para 3, agora vamos para 5 milhões. Para contemplar variadas modalidades artísticas. Exatamente. Todas as 19 previstas no Conselho Estadual de Cultura, que ainda não foi implementado, porque nós estamos esperando o projeto do sistema vir da LEPA para a sanção do governador, mas foram esses representantes dos setoriais, dos 19 setoriais, ou seja, linguagens e expressões, que elaboraram os editais da Lei Aldir Blanc. Então, o Pré-Amar de Cultura e Arte, evidentemente, ele não tem um volume de recursos tão grande, então a gente vai ter que fazer valores menores, mas sempre baseados os editais serão baseados nessa conformação que veio a partir da escuta da sociedade civil, né? Da escuta dos coletivos, dos setoriais, das linguagens e expressões artísticas e culturais. E quem deve ter assento nesse conselho? Vocês já querem implementar também no ano que vem? Nós estamos aguardando que o sistema venha da LEPA, porque é um projeto de lei que veio da LEPA, mas como ele na verdade, ele não poderia ter sido de iniciativa parlamentar, ele precisava ser uma iniciativa do Executivo. Ele voltou para a LEPA, foi votado na LEPA, agora a LEPA precisa devolver para a sanção do governo. E é isso que não foi feito ainda. A LEPA ainda não devolveu, ele continua lá na LEPA. Então, ele tem 19 linguagens e expressões artísticas e culturais representadas ali. Então, tem teatro, dança, cultura alimentar, culturas indígenas, afro-brasileiras, artes visuais, cinema, enfim, 19, né? Inclusive, para a gente ter esse número todo, é só a gente dar uma olhada na conformação do Comitê de Emergência Cultural, que trabalhou junto conosco na Lei Aldir Blanc. Então, ele espelha a representação do Conselho. Então, o que mais a gente vai ter para 2022? O Festival de Ópera vai voltar? Vai voltar, ele já começa em janeiro. Nós vamos ter 3 grandes montagens, uma delas é o Barbeiro de Sevilha. Nós teremos também uma nova experiência do curso de formação com cantores líricos. Nós já fizemos a contratação de 12 técnicos para o Teatro da Paz e para os teatros do Ter Paz, que são oriundos do curso de formação em ópera. E agora nós vamos fazer a experiência de uma academia de ópera dentro do Teatro da Paz para aprofundar a formação dos cantores líricos. E a gente tem artistas interessados nesse aprendizado, a gente tem artistas líricos, né? Nós fizemos já 3 cursos de formação em ópera, né? Sim. Então, quer dizer, eles vêm se aperfeiçoando ao longo do tempo.
Agora nós vamos fazer, aliás, perdão, nós fizemos 2. Agora nós vamos fazer essa modalidade, que é uma modalidade de formação mais intensa, né? Mais E aí vocês vão aprofundada, fazer, vai haver uma seleção. sempre com processo seletivo. Edital com processo seletivo por meio de edital. E dependendo de como a coisa ficar, em termos de pandemia, vai ter feira de livro também de novo? Sim, nós estamos Vai, né? Já programando, anunciaram até os homenageados. os homenageados são Dona Onete e Edir Augusto. Nós já fizemos esse anúncio no ano passado, na feira do ano passado, na feira desse ano, né? Nós tivemos agora em novembro, promovendo também esse diálogo entre o fazer literário e o teatro, no caso do Edir, e a oralidade muito presente na história de vida mesmo da Dona Onete, como professora, como compositora, com a música, né? Então a gente transversaliza essas linguagens, né? Produz esse atravessamento extraordinário, né? de linguagens e de processos criativos, né? Porque o Edir escreve, a literatura do Edir é como um roteiro de cinema, né? É uma escrita nervosa, é uma crônica urbana muito peculiar, muito singular, de um talento extraordinário, reconhecido internacionalmente, né? O Edir e sua obra. E Dona Onete ganhando o mundo com essa forma poética, que é uma poética cabocla, né? De falar sobre os nossos cheiros, os nossos gostos, os nossos amores, as nossas dores de cotovelo, né? E com uma vivência também nos encantos, né? Ela é uma encantada, então uma vivência em toda essa mitologia amazônica, em todo esse universo simbólico que é muito característico do Marajó, por exemplo, que é esse lugar de onde vem Dona Onete, Cachoeira do Arari. Você está falando de Cachoeira do Arari, tem o Museu do Marajó, né? Nós temos 3 grandes entregas, né, para fazer esse primeiro semestre, né, Inise? O Museu do Marajó, nesse primeiro bimestre, e em junho nós entregamos o Soledade, essa primeira etapa, né, de 16 milhões do Soledade, e o Faciola, em junho também. Uma obra de 18 milhões. Eu já ia te perguntar do Faciola, está ficando super bonito, né? Está lindo. Está lindo por fora e dentro está mais lindo ainda. O que vocês têm de planos para o Faciola? Vocês vão levar o Museu da Imagem do Som para lá? O que mais vai ter? O que vai funcionar? O público vai poder entrar, circular no imóvel, conhecer? Ele será um espaço museal, porque ele tem salões históricos, então esses salões históricos contarão a história da edificação, da relação daquela família, daquela edificação com o entorno, com coisas que acontecem na cidade. Nós estamos produzindo um livro coordenado pela Jussara Derenge, da série Restauro, que é da editora Secult, que já tem da reforma do Teatro da Paz, fizemos aqui do Parque da Residência, fizemos também do Feliz Lusitânia e do Teatro Valdemar Henrique. Agora nós vamos fazer uma edição da série Restauro, coordenada pela Jussara Derenge, que está acompanhando, né, o processo da escritura, da elaboração desse livro, acompanha todo o processo de restauro do Faciola. E lá, assim, o DEPAC ele vai conseguir desenvolver, a partir dessa estrutura, um trabalho de educação patrimonial muito mais intenso, né, que dialoga com esse patrimônio da cidade, com esse patrimônio histórico e arquitetônico da cidade. E o Museu da Imagem e do Som, para além de ser um espaço de salvaguarda de acervo, ele também vai desenvolver processos formativos, né, educativos e eventos, porque nós vamos ter um auditório, além de ser um espaço de visitação, né? Muito legal. Vai funcionar um café lá também, Elise, para que a gente tenha também sempre essa movimentação. Movimento. Vai ter exposição, essas coisas? Pois é, isso a gente precisa entender se o espaço se adequa para que a gente possa fazer exposições. Porque, veja, é como o MEP. O MEP tem os salões históricos lá em cima. Então, o próprio salão histórico já é uma exposição permanente, com mobiliário, com toda a expografia que vai explicar, por exemplo, aquela pintura decorativa, né, o processo pelo qual passou
a edificação, para que a gente pudesse encontrar as camadas de pintura decorativa que estavam presentes ali, e que a cada período novas camadas eram acrescentadas, o que elas diziam sobre o processo de ocupação daquela casa, sobre o modo de vida daquela família. Então, assim, ele mesmo é uma exposição, né? Os próprios salões, que serão salões visitados, né? Visitáveis, né? Pelo público. E aí, Úrsula, o que mais a gente vai ter para... Eu não sei se a gente já explorou todas as novidades para 2022 que Nós vocês vamos estão aumentar a planejando aí. pré-amar também, né? Eu acho que eu te falei já do pré-amar, né? Te falei do Falou. pré-amar. Pois é, então, nós vamos também aumentar a renúncia da Semear. Quando nós entramos no governo, a Semear, em 2018, tinha feito uma captação de 1.800.000. Nós passamos de 3 milhões para 6, depois para 7, e agora para 10. Então, assim, nós pegamos com 1.800.000 no primeiro ano de governo e vamos encerrar agora esse terceiro ano de governo com uma captação de 9,5 milhões para projetos culturais da Semear. Então, nós vamos passar a renúncia de 10 para 15 milhões em 2022. Muito bom. Parabéns. Fortalecendo, inclusive, esse contato com as empresas, procurando estruturar um espaço de diálogo entre esse proponente e essas empresas, para que a gente tenha uma plataforma onde os projetos estão ali apresentados e as empresas possam consultar. Nós já estamos nesse trabalho junto com a Fundação Cultural do Pará, que é quem opera a Lei Semear, né? Tem alguns artistas que... É importante essa conversa com o setor empresarial, porque tem alguns artistas que reclamam que estão com o benefício da Lei Semear e não conseguem, né? Mas nós já tivemos um avanço bem positivo, né? De 1.800.000 para 9,5 milhões, nós contemplamos muito mais projetos e em várias outras cidades, além da região metropolitana. O que a Fundação Cultural está fazendo? Intensificando esse diálogo com empresas em outras regiões de integração, para que grandes empresas que investem no Pará e são pagadoras de ICMS conheçam melhor a lei, porque elas têm interesse, inclusive, em fazer esse patrocínio dentro das suas regiões de influência, né? Então, por exemplo, a gente percebe que a Altamira aumentou muito agora a adesão à Lei Semear. Nós queremos intensificar isso, por exemplo, na região oeste do Pará, onde nós também temos grandes empresas, lá embaixo, na região do Carajás e do Araguaia, né? Então, no Marajó. Então, a gente precisa realmente atomizar um pouco mais a distribuição desse recurso, e a Fundação Cultural do Pará tem feito um belo trabalho, teve em Marabá fazendo esse diálogo, queremos ir para Santarém e para o Marajó. Para além disso, nós vamos ter também a contratação, a licitação e o processo de contratação da execução do Parque da Cidade e do Porto Futuro 2, já nesse ano de 2022. E também a licitação da obra do Memorial da Consciência Negra, naquele prédio da 13 de Maio, onde funcionava a antiga Academia Paraense de Letras, que foi um projeto construído escutando as representações, o SEDEMPA, a Malungo, que trabalha com os direitos das comunidades quilombolas, e as representações do movimento afro-religioso. Úrsula, parabéns. Eu queria também poder... queria que você comentasse mais sobre o interior, né? Já que você já começou a falar sobre isso, né? A gente tem essa Casa da Cultura lá do Marajó, que vai ser muito importante. Perdão, até me confundi, né? O Museu do Marajó. Pois é, o que tem no Museu do Marajó? A gente está aqui em Belém e tem uma noção do artesanato, mas o que vai ter mais alguma coisa? Vocês estão construindo um prédio novo, estão ampliando, formando? Isso. É uma obra de 3,5 milhões de reais, assim, nós ampliamos bastante o prédio, né? O Museu do Marajó tem um acervo, Elise, extraordinário de arqueologia indígena, mas extraordinário. Tem uma reserva técnica com cerca de 400 peças. Nós vamos pegar essas peças e fazer... esse galpão expositivo, ele é muito grande, é um espaço imenso, todo climatizado, bem bonito. Então, para além do acervo etnográfico, né, biológico, que nós conseguimos guardar, então, por exemplo, você tem muitas representações de cabeças de animais, por exemplo, de búfalos, aqueles
aqueles exemplares, por exemplo, que era o perfil de colecionador, por assim dizer, do padre Giovanni Gallo, né? Exemplares de anomalias de animais que nasciam com alguma anomalia. Os que passaram por uma taxidermia e que a gente conseguiu conservar, né? Nós também vamos expor. Nós temos os computadores caipiras, que era uma invenção, né, de interatividade muito antes do computador do próprio padre Giovanni Gallo, e elementos que são muito característicos da vida do homem marajoara, porque esse é um museu também do homem marajoara, do modo de vida do marajoara dos campos. Então, o marajoara que trabalha nos campos alagados, a história dos campos alagados de Cachoeira, a história da formação daquele povo, da formação, inclusive, geológica do Marajó, né? Então, o padre Giovanni Gallo ele foi fazendo uma ampla pesquisa ao longo dos anos para contar um pouco da história do Marajó, como se forma aquele arquipélago, né, ao longo de milhões de anos. Como esse arquipélago vai desenvolvendo modos de vida a partir desse amálgama dos povos que viveram lá, né? Dos povos indígenas, dos caboclos, o Marajoara, a relação do Marajoara com a chuva, com as águas, né? O Marajoara montado, que é esse homem que anda pelos campos montado no seu cavalo, qual é essa relação desse homem com essa natureza? Então, ele é um pouco etnográfico, ele é um pouco antropológico e ele é um pouco arqueológico também, porque ele tem uma constituição, a partir do olhar do Gallo, muito, muito rica, que dialoga com essas três vertentes, vamos dizer assim, da narrativa sobre esse território. A gente está falando do município que é um dos mais pobres do Pará, né? Cachoeira do Arari. E eu fico imaginando um fluxo turístico, né, para esse lugar. Vocês pensam em tornar um centro cultural? Tem essa expectativa? Tem essa demanda também? Eu queria saber. Sim, Enise, nós vamos também fazer uma reforma num espaço que chama Fazendola, que era um espaço onde funcionou uma escola de música. Então, veja, esse espaço contíguo, para além da casa do padre Giovanni Gallo, que será um espaço de memória, com a biblioteca, o túmulo do padre Giovanni Gallo, que também está ali dentro desse complexo do Museu do Marajó, nós temos a Fazendola, e nós temos assim restaurantes, hotéis que a gente acredita que vão potencializar, e nós vamos fazer toda uma articulação em parceria com o Sebrae, com a CEDEME, com a CETUR, exatamente para que, por exemplo, quem desce no Camará possa pegar uma hora de estrada e vir e visitar o Museu do Marajó. E aí faz um outro roteiro, por exemplo, anda de barco, um pouco ali naquela região que é próxima de Santa Cruz, faz um pequeno passeio, come o frito do vaqueiro, né, uma linguiça marajoara, toma um leite de onça, vive uma experiência também com uma manifestação da cultura popular e religiosa que é fortíssima, que é a devoção, a festa de São Sebastião, que é uma festa reconhecida como patrimônio cultural e material. Então, quando esse visitante vem, ele já vem passando por várias experiências. Nós temos o Cordão do Galo, que desenvolve um trabalho extraordinário em janeiro lá, que é exatamente quando acontece a festividade. Então, você não tem só o museu, você tem o exemplo muito rico de uma tradição da cultura popular, você tem a cultura alimentar agregada a esse território, você tem esse rio, que é um rio muito bonito, pequeno, ou seja, você passa por Campos Marajoara se você fizer esse passeio de rio. Então, essa organização ela se dá a partir desse elemento ativador, que é o museu. Então, a gente precisa que o museu comece a funcionar e, a partir daí, nós já vamos trabalhando essa articulação com essas outras parcerias que serão feitas nessa intersetorialidade do próprio governo, né, para que a gente possa potencializar esses negócios e essa experiência marajoara que será vivida em Cachoeira e que realmente vai representar um salto qualitativo e quantitativo mesmo na movimentação da economia, da cultura, da arte, do turismo nessa região do Marajó. E aí, só para encerrar, Úrsula, eu queria saber contigo sobre expectativas, né? Porque a gente tem uma pandemia que ainda não acabou, a gente está vendo agora um surto de gripe, e, em certa medida, muitos desses eventos de público, de grande público, se tem ainda, eu imagino, uma incerteza, tem que ter um monitoramento da área da saúde para saber se pode abrir, se não pode abrir. Eu queria que você comentasse
o fato de que eu acho que a divulgação, a difusão cultural pelo meio virtual, você já falou que vai ter edital para isso, né? Para atender o audiovisual em várias vertentes artísticas. Acho que esse modo de lidar com a cultura ele veio para ficar também, né? Mas e esses eventos de grande público? A gente comentou agora do Festival de Ópera, mas mais para o final do ano que vem também a gente vai ter Sírio, com vários eventos culturais em torno dele, Sairé, a própria Marujada, né, que você teve lá em Bragança, e outros eventos, né, de grande público. Vocês vão seguir cobrando máscara, exigindo a apresentação da carteira de vacinação? Vocês tendem a dosar mais adiante, conforme tiver o cenário sanitário, né, em Belém, no Pará? E vocês tendem a dosar como é que vai ser a frequência desse público nesses eventos mais para frente? Como é que vocês estão pensando isso? Enise, nós seguimos sempre os protocolos que são previstos no decreto vigente. E esse decreto, ele avalia a curva epidemiológica. Então, o que a gente percebe? Nós tivemos um surto de gripe, mas o surto de gripe, ele está controlado na medida em que as pessoas procuram os postos de saúde, mantêm todos os protocolos de não contaminação, ou seja, as pessoas estão usando máscara naturalmente, a gente não parou de usar máscara. Você percebe que para entrar nos museus, nos teatros, nos nossos espaços culturais, no Porto Futuro, por exemplo, ontem eu tive, por exemplo, no Quilombo do Abacatal, onde o governador entregou um cadastro ambiental rural coletivo. Todo mundo que entrou na porta da comunidade quilombola tinha que apresentar o comprovante de vacinação. Então, o que eu acredito? Nós vamos ficar acompanhando e seguir todas as orientações do decreto vigente que espelhará essa circunstância que nós estamos em relação, por exemplo, ao número de pessoas infectadas, ao número de pessoas internadas, ao número de novos, enfim, de uma alteração na curva de contágio. Então, por enquanto, nós estamos com esse decreto que diz o seguinte: pode ter a lotação máxima, mas só entra quem estiver vacinado e quem estiver usando máscara e disponibilizando álcool gel. Então, nós vamos seguir acompanhando o pulso das recomendações da Secretaria Estadual de Saúde. Então, se hoje nós temos, por exemplo, um Teatro da Paz que está lotado, mas todo mundo só entra se tiver com as duas doses comprovadas, nós estamos aqui entendendo que nós estamos num ambiente de controle desse público, que é um público imunizado. Então, todos os dados estão demonstrando isso, né, Inês? 80% das pessoas que internam não estão vacinadas. De 16 mortes registradas, por exemplo, dentro dos hospitais no Pará, e são poucas, graças a Deus são muito poucas, 15 não vacinaram. Essa 16ª, porque a pessoa já tinha uma comorbidade muito grande, já estava muitas vezes em tratamento de uma doença crônica grave. Então, nós entendemos que quanto mais nós avançamos na cobertura vacinal, quanto mais nós intensificamos a campanha de imunização e recebemos essa adesão da população, mais seguro o estado do Pará estará para a retomada das suas atividades culturais. E a retomada da cultura, da economia da cultura e da arte, que é uma cadeia produtiva muito, muito forte. Legal, Úrsula, muito obrigada. Eu só fiquei aqui me perguntando sobre os 3 espetáculos de ópera que eu quero assistir. Você falou só do Barbeiro de Sevilha e eu fiquei esperando os outros 2. Mas não vou fazer spoiler, porque nós vamos, no lançamento do Festival de Ópera, nós vamos falar dessa programação inteira, que nós, inclusive, há cerca de uns 20 dias, nós finalizamos esse planejamento para o ano que vem. Nós só estamos aguardando, porque nós precisamos, como o Festival de Ópera, ele traz também cantores líricos, que são vozes muito específicas para os papéis, né? Então, ele traz cantores líricos que precisam de agenda. Nós estamos fechando essa agenda de quando serão esses espetáculos. Mas eu já vou te dizer que nós vamos ter a Ópera dos Tambores, que é uma parceria com um grupo muito grande de ópera da Bahia, e nós vamos ter o Barbeiro de Sevilha. O restante eu não vou dar spoiler, porque quando a gente lançar o Festival de Ópera, a gente te conta. Tá ok, muito obrigada, feliz 2022, sucesso. Para nós, querida, muita saúde, vacina no braço, comida no prato
e aplauso para os nossos artistas que foram guerreiros e guerreiras ao longo desse ano de 2020, do ano de 2021, e que 2022 seja um ano em que a gente possa se encontrar muito mais e realizar muito mais. Um abraço grande, querida. Gratidão. Outro.